Fala pessoal do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, gente, começando mais um vídeo aqui do canal e dessa vez, gente, é o último vídeo do ano. Exato, gente. Hoje é o último vídeo do ano e bola que bola, pessoal. Reagindo mais um vídeo para vocês e dessa vez no nosso amigo Isaac Game. Gente, eu já quero pedir para você se inscrever no canal dele. Vai lá, se inscreve, pessoal. Porque eu desafiei o Isaac. Eu desafiei o Isaac. Eu desafiei o Isaac. Se por acaso o canal dele chegar a 100 inscritos, ele vai fazer um especial jogando às 3 horas da manhã. E ele aceitou esse desafio, pessoal. Então, eu quero que vocês façam isso. O link do canal dele tá na descrição e tá no comentário fixado. Bola que bola. Então, vocês estão aí para fazer uma coisa. Precisamos que vocês estão trabalhando na SCP. Precisamos que vocês fiquem aí. Mas o que é SCP? Bom, vamos lá. Pegar o livro de história. O SCP é uma fundação, como a gente. A gente fala. A gente tem mais tempo para pesquisar. A Fundação SCP é um site de escrita colaborativa, no estilo documentário, que registra as atividades da Fundação SCP, uma organização fictícia responsável pela detecção e contenção de entidades, lugares e objetos que desafiam as leis da natureza, chamados de SCP. SCP é uma sigla que se refere a indivíduos, entidades, locais e objetos que violam a lei natural e podem ameaçar a humanidade. O meu preferido, gente, é o SCP-049. Opa, falei errado. É o SCP-047. Editor aí, bota na tela o SCP-047. Parece muito o Alessandro, gente, ó. SCP-047 é um cilindro de gás altamente enferrujado e rompido, feito de uma liga de ferro, e removido, quando exposto ao ar. O material em seu interior evapora lentamente, produzindo um gás. Não produz efeitos sobre organismos eucariontes, como humanos, mas altera profundamente e procariontes, apresentando preferência pela microbiota humana. Os micro-organismos naturalmente presentes na pele e no corpo humano. Em raro casos, estas mutações produzem um supermicróbio, coletivamente denominado SCP-047, um comensal natural com capacidade de sobrevivência elevada e patogenicidade oportunista. O padrão das mudanças provocadas por SCP-047 sugere que há, em algum nível, pré-seleção dos organismos afetados. Embora as espécies de SCP-047 sejam dependentes na forma bacteriana base que é derivada, existem várias características que aparentam ser consistentes em todos os casos de mutação de SCP-047. Mas vai. Para salvar as pessoas. Porque tem algumas coisas que estão acontecendo que só vocês podem saber. Então se prepara e começa a trabalhar. Não, calma aí. Desculpa falar muito antes, mas ó, se você quer que eu faça uma série na Fundação SCP, comenta aí que eu vou fazer uma série de de todo o jogo do SCP, o SCP 249, não é um jogo assim? Bota aí, editor. Não, deixa eu parar. 3 anos depois da mensagem. Tá, passou 3 anos quando o cara mandou essa mensagem. Então é o primeiro dia que a gente tá trabalhando aqui e a gente tá com muito preparado. Ele disse que a gente tinha que planejar um negócio e tinha que ficar de olho. Só não podemos fazer besteiras. Beleza? Estamos equipados. Então, Acho melhor para ver se tivesse pista no lugar, né?
O áudio do Coisas está muito estourado, rapaz. Ele falou da SCP. Pera aí, aqui tem um aqui. SCP é objetivo... Caso... Peraí, tá com a placa. Opa, SCP-046. Já volto, gente. Vou pesquisar. Então, gente, pesquisei aqui. Editor, bota na tela o que eu pesquisei. SCP-096 é um humanoide, alto com braços desproporcionais ao seu corpo. É um ser dócil, e ele não vai atacar o jogador a não ser que este olhe no rosto do 096. Esse SCP é o mais difícil de escapar. Ele é rápido, e fechar portas na frente dele é inútil porque o 096 vai abri-las rapidamente à força. E esse bicho é meio dócil, o SCP-096. Ele só te mata se você olhar no rosto dele. É meio que eu escolhi. A organização que tá protegendo os monstros. Olha, peraí. Tem aqui o nome. Segurança... SCP-096. Não olhe no rosto dele, Isaac. Senão você vai jogar... Vai jogar pra cima, sabe? Controle Projector. Olha, nós temos que proteger o mundo dos monstros que podem ser libertados. Então, nós temos que ter cuidado, hein? Aqui não é só vídeo de jogo, não. Aqui também é vídeo de informação, gente. Meu chapéu! Alessandro, que áudio estourado é esse? Era pra ter um SCP aqui, hein? Será que ele fugiu? Não, se tiver, não olhe pra ele, gente. Bora dar uma olhada. Ah. Tem uma lanterna aí. Bora dar uma olhada. Vou olhar pra ele. Oi. Peraí, Alessandro, chega aqui. Eu vou... Aqui tem tipo um bicho de... Tipo um bicho de... Que emblema que ganhou? Alessandro, chega aqui. Eu vou... Aqui tem tipo um bicho de... Emblema concluído. SCP-096-D. Tipo um bicho de... Um duto. Acho que ele fugiu por esse duto, alguma coisa. Eu acho que aqui tem um duto. Será que ele... Silêncio aí, vocês aí, por favor. Ó, aqui, ó. Temos um duto aqui, ó. Só abaixa só um pouquinho. Só um pouquinho, mano. Pode entrar. Como é que tu entrou aí? Vamos ver. Escutei nada não, hein? Ainda bem que eu não escutei. Bora por aqui. Bora, senhor, bora. Estamos aqui, vamos. Opa, eu tô detectando algo ali. Aonde? Que direção? Tá lá embaixo, cai. Eu desci. Mas como a gente vai descer primeiro ele? Aqui Vamos, bora. Ele voltou tudo. Vamos por outras salas. Peraí, desce aqui. tá pra direção. Olha, um corpo. Tá. Peraí, o que é isso aqui? Um corpo. Ué, Que tá tudo fechado. Alessandro, tem uma... SCP-054. Calma aí, gente. CP aqui. Falei errado. SCP-354. Calma aí, gente. O SCP-354 é meio que um líquido. Líquido vermelho humano. É meio que... Editor aí, bota aí. SCP-354 é uma poça de líquido vermelho descoberta no norte do Canadá. O líquido tem uma consistência semelhante ao sangue humano. Consequentemente, o nome coloquial poça de sangue. Mas não é de uma natureza biológica. A poça não tem margens definidas. Solo se mistura com o líquido, até que, em certo ponto, existe mais solo que líquido. O chão é na sua maior parte sólido.
O líquido se torna mais denso quando se desce mais fundo na poça. Se a poça tem um fundo, ele ainda tem que ser alcançado. Periodicamente, entidades emergem da poça e tentam escapar do recinto. Até agora, quase todas as criaturas emergindo de SCP-354 têm sido extremamente hostis e altamente perigosas. Vamos ver que aqui tá, ele tá no lugar dele, beleza? Peraí. Pode estar bugado. Porque aquele que a gente viu no chão era um SCP. E ele não. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pronto, bora entrar nesse portal aí. Bora ver que os SCP tá por aqui. Parece que... Peraí, aqui é a cidade. Aqui é um lugar, não é uma cidade, que é um lugar, um sítio. Isso aqui é um habitat pra ele. É, mas na Então, verdade, parece que nós temos que... não vamos nos aproximar muito, porque ele pode nos atacar. Não, mas estão falando... Não pisa nisso. Esse líquido aí deve ser o SCP. É um líquido vermelho, né? A gente eliminar ele. Por quê? Porque parece que ele tá ficando descontrolado e estão matando os outros SCPs. E esses SCPs chegam aqui. A gente pode usar eles. Chega pra E cá. esse aí deve SCP ser outro SCP. Como que tava lá? O SCP-342. pode servir eles para fazer remédios. Porque parece que ele tem um sangue bom, os SCPs. É, tô mirando nele. Mas será que essa água é boa? Eu acho que não, porque essa água é o SCP, né? Como que diz ali a descrição? Que... Vou tomar um pouquinho dela, hein? Acho que não é melhor não. Tá. Vou ficar aqui de olho nele, que ele se mexer. Qual é o nome desse SCP? SCP-345. SCP-34... não. 54. SCP-345. 54. SCP-54. 300 e... esqueci. Bom, não lembro. Ele não tá atacando. Ó, chegamos aqui que ele não ataca. Não chegue muito perto. Corre! Meu Deus! Ele se libertou! SCP, vai, mira nele. Eu mandei você não chegar muito perto dele. Não pisa na água, né? Anta. Corre, socorre! Corre! Foi de Vasco. Toma! Já era. Boa. Aí você fala que você foi arremessado. Cadê você? Eu sou arremessado, peraí, tô... Beleza. Pegar um negócio aqui. Um saco. Cara, eu tenho um livro aqui que pode mostrar o mapa aqui dos locais. Os locais que tem e parece que aqui é muito grande. Então, tô mandando a gente pra outro canto, hein? Você tá escutando tudo no rádio, né? Não é não? É câmbio? Opa, câmbio, tá? Vamos. Vou sair desse local. Aqui tá seguro. Parece... Tem o quê? Fica de olho sobre os outros Eu SCP. voltei pra cá dentro da fundação e tá aqui andando. Aqui, ó. Ele correu pra cá. Vambora. Opa, e aquele roxo? O roxo é o pior das 7 chaves. Nunca entre no coisa roxo na Fundação SCP. Porque o roxo é um dos piores que precisa ficar guardado nas 7 chaves. Ali. Tem um SCP. Tira. Ele tá fugindo. SCP 1 SCP 173. Mas, gente, eu só vou traduzir o SCP
quando ele entrar em alguma coisa do SCP, tá? Porque é muito SCP pra eu ficar traduzindo, então é uma preguiça. Cadê os outros soldados desse CP? Eita, é o SCP-047! Não é não, você confundiu de SCP. Esse é o SCP-049. SCP-049 é um SCP de classe Euclid, classe de SCP, que tem personalidades variáveis. Sua aparência é de um humanoide de 1,9 metro e se veste com um traje de médico usado no século XIV, na época da peste negra. O médico da praga raramente fala e é bastante dócil, e quando fala, ele é altamente eloquente e inteligente, e até prazeroso de se conversar. Porém, ele é capaz de detectar uma misteriosa doença nas pessoas cuja origem ou método de detecção são desconhecidos, ou até mesmo se a tal doença existe. Assim que detecta a doença em alguém, ele irá perseguir a pessoa e irá matá-la, para em seguida realizar um procedimento cirúrgico complicado, usando ferramentas médicas da época, e no final da cirurgia, o paciente ressuscita como um zumbi, sem mente, que mata qualquer ser humano que vier pela frente. Esses poderes, mais seu comportamento volátil, o tornam uma SCP de classe Euclid. É o SCP que eu tava falando pra vocês no começo do vídeo. Esse eu apresento o SCP-047. Aí saiu a fofoca do bairro, aí vai dizer E tem ali. Vai um pouquinho. Ali na frente tem o coisa. Mais um. SCP. vamos. Nossa senhora. SCP-3199. Esse eu vou pesquisar. É grande. Entendi. Ele é meio que um dinossauro. Rapaz. Bem pesado. É um jogador, é? Tem outro ali, ó. O SCP. Calma. SCP-94-914. E a gama personagem. O roxo. SCP-3000. Rapaz, é o pior de todos. Precisa estar guardado nas 7 chaves. Aí ele vai pro portal. Ele troca. Ele troca aqui, bora. Qual que ele entrou? SCP? Aí ele vai pro portal. Não dá pra ver muito esse SCP. Ele troca. Ele troca aqui, bora. Aqueles portal vermelho. Ei, rapaz. Entrou aí, não. Ele disse que ele entrou nesse portal vermelho. Amanhã estamos. Mas cadê o portal vermelho? Aqui, ó, atrás, atrás. Ele entrou aqui, vamos. Cadê ele? Tá por aqui. Eu não sei muito esse SCP, gente, porque eu não consegui ver, então não tem muitas informações. Isso aqui. Não, mas a gente por aí não. A gente tem que... Entra no portão. Meu Deus. Oxi. Porta, fecha. Abre de novo. Fecha. São 2 SCPs, eu só não sei qual são um deles. Tanques. Subi na torre. Tá, estou aqui no campo de visão deles. Eu vou explodir eles. Cuidado, não se aproxima muito. Tô atirando. Não, só pula não. Isso. Você tá por aí. Eu tô tirando o corpo desse bicho. Eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou me aproximar, mas vou fazer uma coisa. Vou me arriscar. Não, por Cara... cima do cara. Você é maluco? Ele é. Sem querer.
Vai, vamos mirar nesse cara aí. Espera aí. Vamos lá. Pronto, foi de base. Agora isso aqui. Eu acho que o vídeo tá ficando muito longo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai se dividir em duas partes.